prostituição. Corinto era uma cidade, um lugar a qual ele já era avançado em certas coisas que sucedia naquela época. Era um lugar onde muitos vinham fazer grandes negócios de ouro, de prata, e ali passavam esportistas, pessoas que vinham até a Grécia para ir aos Jogos Olímpicos, disputarem, vinham de diversos países, amém? E ali existia naquela época pessoas que trabalhavam nos portos, marinheiros que vinham de diversos lugares, de diversos países, a qual também ali vinham, além dos esportistas, os negociantes, barcos de diversos países para fazer negócio. Então existiam alguns tipos de trabalho que se efetuava neste negócio, nesse lugar. E um dos trabalhos muito usado nesta época era a prostituição. Em Corinto se prostituíam mulheres, e ali era uma profissão que até o dia de hoje é considerada uma profissão. Quem sabia disso? A prostituição, ela era considerada uma profissão. Ali existia o que nós vamos ver mais adiante, também um templo a uma deusa chamada Afrodite. Quem já ouviu falar? Até mesmo muitos filmes vimos a respeito de Afrodite. Afrodite seria uma deusa hoje, no nosso meio, no nosso conhecimento, um demônio, uma entidade, por nome de Pombagira. Afrodite, ela era chamada de deusa do amor, amém? E neste lugar, existiam pessoas que passavam e vinham ter relações, porque eles passavam naquela época muito tempo no mar. E no mar, por eles passarem esse tempo, quando eles desciam, eles procuravam este lugar de prostituição. Tinha as prostitutas que viviam ali para se alimentarem, comer e sustentarem seus filhos. E elas recebiam pelo seu trabalho, quando entregavam seus corpos, amém? Para ali receberem o seu donativo, o seu pão. Era um valor estipulado. E também dentro do santuário de Afrodite existiam 1000 sacerdotisas, mulheres a qual davam seus corpos como sacrifício a essa deusa, tendo relações com homens de todos os tipos de maneiras e sem cobrar nada. Paulo chega a chamar a atenção a respeito disso. Estou falando Bíblia, não fuja do que eu estou falando. Estou falando como funcionava o negócio financeiro da época, como agia aquele povo, porque era um povo obstinado. Quando Paulo pregou neste lugar, teve grandes dificuldades. E ele relata na palavra, e muitas pessoas hoje lê a Bíblia e não entendem o que lê. Eles acham que ler a Bíblia é como ler um livro comum qualquer. Não, a Bíblia se estuda, a Bíblia se procura descobrir a época, como sucedia, o porquê, porque a Bíblia em partes, ela muitas vezes até se contradiz em certas coisas que hoje você julga ser pecado. Quem está entendendo? A Bíblia relata que entrar a uma mulher prostituta era pecado, mas a Bíblia diz que um dos príncipes do povo de Israel entrou uma prostituta e deixou seu cajado lá e o seu bordão, e depois foi lá para buscar de volta, e era pecado, era para ser apedrejado até a morte. Era ou não era? A lei mandava apedrejar até a morte, não é verdade? Porque o homem teria que ter relação com sua esposa, não com uma prostituta, porque isso era pecado no meio do povo de Israel. Então nós temos que entender o tempo e as épocas, porque existiam coisas que eram feitas numa época e coisas que eram feitas em outra.
Em uma época se matava, na outra se absolvia. Assim como Davi, quando estava ali, chegando no palácio, observou uma mulher que se banhava, achou ela formosa, bonita, e desejou esta mulher, e chamou os seus súditos e disse: vai lá e traz aquela mulher para mim. E aquela mulher, Betseba, foi ter com Davi. Davi colocou os olhos naquela mulher e deitou com ela, cometendo o pecado de adultério, sendo ele rei, e descobrindo que ela era mulher de um homem que estava trabalhando na guerra, estava em linhas de frente, guerreando a guerra do seu senhor, tanto a guerra do senhor como a guerra do rei. Davi, usando de astúcia, mandou chamar e mandou colocar Urias, o marido desta mulher, nas linhas de frente, para que ele morresse e ele pudesse tomar a mulher de Urias para si. Quem está entendendo? Davi era segundo o coração de Deus. Como pode uma pessoa segundo o coração de Deus, sabendo que poderia ser apedrejado pela lei até a morte, vem cometer um ato de adultério? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. E Deus veio para dar jeito no que não havia jeito. Naquilo que está torto, Ele desentorta. Porque Ele faz como lhe apraz. Ele entra lá dentro do mar, tira da boca do grande peixe, traz e coloca na terra vivo. Ele tira a água da rocha. Ele faz chover comida, pão. Ele faz chover codornas no meio do deserto. Ele faz o povo caminhar 40 anos sem envelhecer o seu sapato, a sua roupa, porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, e o homem não compreende as coisas de Deus. Está aqui em 1 Coríntios também. Porque cabe a Deus salvar o crente é pela loucura da pregação. O mundo natural não entende as coisas de Deus, e nem o pode entender. Vimos Paulo aqui agradecendo, porque Paulo está dando a saudação aos coríntios, e cobrando de Corinto, porque nenhum dom lhe falta. Eles têm tudo na mão. Eles têm a faca e o queijo. Eles só não obedecem se eles não quiserem. Se nós trouxermos Corinto para o dia de hoje, não é diferente, irmãos. Tem crente para todo tipo de gosto. É crente sapecado daqui, sapecada dali. É crente que anda de uma maneira, anda de outra. É crente que pula, que sapateia. É crente mentiroso, é crente falso, é crente ladrão. É crente que não devolve o dízimo. É crente que faz tudo que é errado também. Como também tem os que obedecem a palavra de Deus. Aqueles que são sujeitos, aqueles que têm o temor do Senhor, que é só o princípio da sabedoria. Aqueles que colocam o Senhor na frente de todo negócio. E eu posso ver aqui, irmãos, após a introdução, a qual Paulo fala a respeito. Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Cadê a água, irmão Vanderlei? Paulo agradece, e aqui ele começa a falar a respeito da igreja. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós, e contenda tal, até mesmo que relata a respeito de divisão, porque uns diziam que eram batizados por Apolo, outros por Cefas, e outros por Paulo. E Paulo diz: graças a Deus que eu fui separado pelo Senhor, porque Paulo não foi separado por homem. Paulo não aprendeu de homem algum. Paulo não estudou livros. Quando Paulo começou a pregar e fazer a obra de Deus, ainda não existia o Novo Testamento. Paulo conhecia a lei mosaica, o Velho Testamento. Paulo vivia a lei. Paulo era conhecedor da lei, ele era doutor da lei, ele era aquele que cumpria os mandamentos da lei, achando em si que fazia grandes coisas para Deus. Porque Paulo consentia com a prisão dos cristãos. Paulo consentia até mesmo com os cristãos serem apedrejados, mortos,
como foi colocado a seus pés as roupas do primeiro mártir, a qual disse ali que via a glória do Deus unigênito, do Filho de Deus à direita do Pai. Paulo consentia na perseguição. Estevão morreu na frente de Paulo, e Paulo estava ali guardando a roupa daqueles que apedrejaram Estevão. E não é diferente de hoje. Tem muitos crentes que são capazes de segurar a roupa daqueles que nos apedrejam também. Porque o homem hoje, por preguiça, por falta de conhecimento, não medita na lei do Senhor. O jovem hoje diz que Bíblia, igreja é para velho, e os velhos querem a salvação, porque eles já viveram tempo suficiente. Mas o Senhor diz para que nós andemos na mocidade, que nós andemos na força do jovem. Jovem, seja forte, pois já vencestes o maligno. Já venceu porque está dentro da casa de Deus. Não é porque você optou por ele. Você está dentro da casa de Deus é porque ele te chamou pelo teu nome. Não foi tu quem escolheu a Deus. Deus escolheu a vós. Isso não é privilégio teu. Não é para que tu bata no peito e diga que eu sou alguma coisa. Tu não é nada. A Bíblia diz que somos cinza e pó. Nós temos que glorificar Ele, por Ele ter nos chamado pelo nome, nos dado uma oportunidade de retornar ao lugar da qual onde nós viemos, voltar para o céu, da onde veio o nosso espírito, a nossa alma. Ele está dando uma oportunidade para nós. Então nós temos que saber o nosso lugar. Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. E eu posso ver aqui, meus irmãos, a respeito da igreja dividida. Paulo chega a dizer: porque a palavra da cruz, ou de Cristo, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escritor, o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria, mas aprova a Deus salvar os crentes é pela loucura da pregação. Quem já ouviu dizer crentes usarem até mesmo esse termo em cima do púlpito, que o crente é louco? E ele é louco, porque ele vê anjo, ele vê os demônios, ele fala em língua estranha, ele profetiza, ele fala mistério, e o povo fica assim: mas de onde veio isso tudo? Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Podemos ver também no Velho Testamento, 400 anos antes de Cristo, um profeta qual relatou a respeito que do Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e vossos filhos profetizariam, teriam visões, teriam sonhos, revelações, porque é chegado a hora, é chegado o momento a qual o Senhor vai ser glorificado, e toda língua, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Há de se cumprir como se tem se cumprido até o dia de hoje. Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, mas era uma igreja rebelde, era uma igreja que se fazia as coisas de qualquer jeito, era uma igreja a qual o pastor não tinha autonomia, porque o povo era um povo difícil de lidar. E nós podemos ver aqui que nesse lugar Paulo relata que eu não vos preguei com sabedoria humana, mas preguei pelo Espírito. Quem pode dar uma glória a Deus? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Por isso somos chamados de loucos. Quando você passa na frente de uma igreja, começa: queima Jesus, sai daí o capeta esse, capeta aquele. Aí muitos saem rindo, debochando da gente. Quantas vezes estava lá com um martelinho na mão, com a cara cheia de pinga, achando que eu estava reto, correto e certo, e debochava dos crentes. Olha os loucos aí, os homens da Bíblia da capa preta, e nós debochávamos daquilo que não entendia, não é verdade? Falava do que não compreendia. Quantas vezes eu via eles passar, eu num ponto de droga, com uma arma na cintura, com uma bola de cocaína, uma bola de maconha na mão, traficando, achando que eu era esperto, que eu era malandro. Hoje eu posso dizer que sou malandro. Deu uma rasteira no cão, e não sou mais cavalo do diabo. Mas antes era presa fácil, servia o adversário fazendo tudo aquilo que o diabo gosta. Porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não ameis o mundo, e nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu sinto a sua presença. Ele está aqui. Veja a grande diferença. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos podem ouvir. É cumprimento da palavra. Ele não está no centro de macumba, ele não está na boate, ele não está no bailão, ele não está no boteco da esquina tomando cachaça. Não, ele está aqui, onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Glória a Deus. Mas o homem natural não entende essas coisas, e ele não compartilha com as coisas do mundo, porque ele é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus não tem parte com o mundo. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Apartai-vos do pecado e praticar o que é reto, que é bom, segundo as Escrituras sagradas. Fugi por tua alma. Permanecei dentro da vontade do Senhor. Buscai a Ele enquanto é tempo, enquanto se pode achá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele chega a dizer para você: clamas a mim, responder-te, renunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele diz: aqueles que me buscam na madrugada me encontrarão. Clama, busca, bate. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, que bate, se lhe abre. Porque ele se faz presente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas, ele está em todo lugar, e ele lê o teu pensamento, o pensamento do teu coração, que é enganoso. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Ele conhece teu coração. Aleluia. Ele sabe os teus pensamentos antes de você até mesmo pensar o que vai fazer, ele já sabe. Mas ele te dá o livre-arbítrio. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Verdade. Mas tem uma coisa que Deus não faz. E isso é para você, crente, fazer. É para você, livre pensador, que por muitas vezes cocheia em 2 caminhos, 2 pensamentos, em 2 vontades, que é Jesus, que é o mundo também. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Deus não reparte sua glória com o Domingão do Faustão. Deus não reparte a glória dele com discoteca. A glória dele, ele é sublime, ele é rei, ele é unigênito do Pai. E ele não reparte a sua glória.
Não sabeis, Tiago 4, diz que o Espírito de Deus que habita em vós tem ciúme? Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E vou mais além. Aqui relata a respeito, glória a Deus, aleluia, que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Por quê? Você imagina um todo. Você observa esse relógio. Ele tem uma circunferência de mais ou menos 20 por 20. Me corrija se estiver errado. É isso? 20 por 20. Se nós repartir em 4, dá 4 pedaços. 1/3 é uma parte, correto? Você imagina você usar uma parte só do teu cérebro humano. Porque se tiver alguém que tem mais do que isso, você é fora do normal. Amém? E dentro desse conteúdo nós temos homens cultos, de inteligência máxima. Nós temos homens que criam situações e coisas que você até duvida. E Deus fez o teu cérebro, que você usa a terça parte. E você quer negligenciar com Deus, que escreveu um livro para mais de 4 a 6 mil anos atrás, e diz que a salvação vem de Israel, que a salvação vem do Filho de Deus, que a salvação vem pelo ouvir a palavra do Senhor, que a salvação vem de nós obedecermos a Deus e nos sujeitar a Ele. Mas nós não queremos. Nós queremos tudo que o mundo oferece, fazermos a vontade do mundo e depois pensarmos em fazer a vontade dele. Negligenciamos a salvação. Trocamos Jesus, como nós já fizemos isso no passado, por uma linha, por 10 pila de cocaína, por um baseado de maconha, ou por muito menos por um cigarrinho, por um copinho de cachaça, por um pulinho lá fora, por andar na prostituição por alguns segundos para ter um prazer carnal num coito errado diante de Deus. Nós achamos que somos espertos. O homem se contamina, o homem se afasta de Deus. Deus trabalha de todas as maneiras para trazer o homem para baixo das suas asas, como a galinha traz os seus pintinhos, para os proteger. E Deus quer salvar a nossa alma. Deus quer nos levar para o céu. O Espírito dele tem ciúme. Ele tem ciúme de você. Você sabe o que é isso? Ele ainda diz: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador para você. Você não vai estar só. Ele vai estar contigo. Uma parte de Deus está na tua vida. Miserável homem que sou, disse Paulo. Quem me livrará do corpo desta morte? Porque a minha carne deseja pecado. A minha carne deseja luxúria, bebedice, glutonarias, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, heresia, contenda, dissensões, fofoca, malignidade, desejos carnais. Enquanto que a vontade de Deus é que nós nos santificamos de corpo, alma e espírito, e que venhamos invocar o nome do Senhor em uma assembleia solene, porque Ele nos chama como adoradores. Adorai ao Senhor, o Rei do Universo. Toda a terra, toda a planta, as constelações, os mares,
adorai ao Senhor. Mas o homem cada dia mais se afasta de Deus nos seus pecados, nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu eu, no seu ego, porque ele acha que ele é alguma coisa. Somos um sopro de vida. A Bíblia diz que Deus é desde o princípio, e que nada foge aos olhos dele. Tudo que é encoberto há de ser revelado. Aquilo que você faz às escondidas, Deus vai trazer à tona. As tuas ações, o que você faz escondido, que ninguém pode saber, Ele vai trazer à tona, porque nada é encoberto. E Ele revela o profundo escondido. Conhece o que está em trevas, porque com Ele mora a luz. Pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Palmas bem alegres. Podemos ver aqui no capítulo 5 de Coríntios: imoralidade na igreja, litígio, tal qual o filho se aproveita da mulher do seu pai em relações ilícitas. Para um bom entendedor, o pai já não tinha a mãe de fulano, e ele tinha uma outra mulher que não era a primeira mulher dele, ou ela estava morta ou ele casou de novo. Quem está entendendo? E ali o filho participava das reuniões, tomava a Santa Ceia e dormia com a madrasta. Está aí na Bíblia. Litígio também entre os irmãos, imoralidade dentro da igreja, isso existia. E ali Sostene tinha que aceitar esse tipo de coisa, e tinha que ter alguém de pulso firme. Hoje, se o pastor dá uma apertadinha, respinga todo mundo. Ninguém quer ouvir o pastor brigar, xingar ou punir alguém. Eu tenho visto pastores e pregadores que tem medir as palavras, senão o povo vai embora, porque aí ele não tem dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Se você vê esses templos grandes lotados, é porque esses templos trabalham conforme a vontade do homem, não é a vontade do pastor. O pastor às vezes quer pregar a verdade e não pode, porque senão ele vai correr aquele irmão que dá o maior dízimo, dá uma oferta gorda, ajuda a pagar quase a metade do aluguel da igreja. Então ele está ali e não pode pregar a verdade. E se aparece alguém que prega a verdade, prega uma vez só ou é puxado o casaco dele, porque não pode ferir as ovelhas, não pode botar as ovelhas a correr, mas pode ensinar mentira. E o mentiroso é filho do diabo. Aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança a misericórdia da parte do Pai. Glória a Deus. Amém? Sostene tinha esse problema com esse jovem, a qual o próprio Paulo diz: entrega a Satanás para a destruição da carne, para que se salve o espírito e a alma. Falar isso hoje dentro de uma igreja, pastor é apedrejado, até mesmo punido. Amém? Mas Paulo mandou entregar a Satanás. Ou seja, uma oração, até mesmo dizer: ó, tu não faz mais parte. Por isso existe exclusão dentro de determinados ministérios. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, o maior erro do homem é não conhecer Bíblia. Hoje nós temos as igrejas neopentecostais e as pentecostais e as tradicionais. Quem está entendendo? A tradicional mantém a tradição no ministério. As mais antigas mantêm a doutrina, que é um pouco meio tradicional e meio mais puxado. Amém? Mas as neopentecostais são as igrejas que têm vindo hoje.
que você vê aquele balanço, aquela coisa, segura aí, pega aí, recebe aí, é só vitória, e é só louvor, eles trabalham muito na libertação, e em nome de Jesus o diabo sai mesmo, amém? Mas eles trabalham dentro do voto, eles trabalham dentro da oferta, e eles trabalham dentro do teu dízimo. E usando todos esses termos, eles alugam grandes prédios, compram aviões, compram fazendas, pagam um galera de dinheiro para a rádio, se enriquecem com o neopentecostalismo. Quem está entendendo? Aí você pega uma igrejinha como essa no fundo de quintal, não entra quase nenhuma viva alma, e quando vai deixa R$2 umas moedinhas de oferta. Mas quando vai nas igrejas liberais, vai lá e dá tudo que tem, dá 1.000, dá R$2.000, vai lá, arranca dinheiro da bruna dentro do banco, dá 2, 3.000, 5.000 reais, dá uma fazenda, dá um carro, dá até aliança. Porque eles não conhecem Bíblia. Porque lá vai trabalhar conforme a tua vontade. Lá não existe parâmetro de mudança. Venha como estás e fica como está. A obediência lá é só tu vir para o culto e fazer campanha. E dá o teu tudo. Aí você faz fogueira daqui, você faz campanha dali, você a campanha do sapo, a campanha do namoro, arruma até esposa. Quem está entendendo? Sabe o que falta para o homem? Conhecimento bíblico. Amém? Tem coisas que Deus não faz. Uma delas é tirar a pedra do coração. Isso Deus não faz, é para você fazer. É para você fazer, aceitar Jesus de coração e receber Ele gostoso. Outra coisa que Deus dá o livre-arbítrio. É você ter desejo de conhecer a verdade. João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. No 36, o Filho, se Cristo libertar, está livre do pecado. Já não é mais igual ao mundo. Você é diferente, e o temor do Senhor que vai habitar em ti vai te santificar. Quem está entendendo? Temos jovens aqui. Qual jovem que não gosta de futebol? Quem sabe se esse jovem que está aqui não fosse um jogador profissional, daria um bom dízimo, não daria, irmão Vanderlei? Né? O nosso sobrinho ali também, dá uns 10, 20 mil reais de dízimo. Pô, ajudaria um monte de igreja, ajudaria ou não ajudaria? Mas Deus tem parte no jogo de futebol. E tem jogador que está perdendo milhões. Deus não tem parte com essa disputa. Porque a glória dele, ela é irredutível. Não existe glória do fulano, do Beltrano, é dele. Profeta entrega o que Deus manda. Profeta profetiza a verdade. Glória a Deus. Porque ele teme ao Senhor. E ai do profeta que não falar. Esses que ganham são assalariados para não falar. Esses vão dar conta naquele dia. Porque todos que estão aqui naquele dia vão chegar diante do tribunal do Senhor. E se algum estiver em falta e bater, e o Senhor disser não te